um minutinho para poder partilhar a live, enquanto nós aqui também estaremos a fazer isso. Deixa-me partilhar aqui. Tá, né? Yeah, agora Certo. tá. Certo. Mais uma vez, pedimos que vocês partilhem aí com o pessoal, destaquem aí o pessoal. Nós hoje teremos um tempo super abençoado e temos aqui o prazer de receber um convidado super especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos aí recomendar que você nos siga no YouTube, aí Okusapela, nos siga também no Instagram, Ricardo Timba, nos siga aqui no Facebook, Ricardo Timba, e também estamos contigo no TikTok, Okusapela, para você continuar aí ligado ao nosso programa, para não perder o hábito. Lembrar que ainda também temos o livro da nossa querida irmã, Luziana Pataca. Você que ainda não fez a aquisição do livro da nossa querida irmã Luziana Pataca, seja encontrada. Ainda faz a tempo. Temos aqui disponível no estúdio Okusapela. E você pode ligar no nosso contato ou pode deixar uma mensagem aqui no nosso Facebook. E nós teremos toda a honra de poder fazer chegar o livro da nossa querida irmã. Por isso, mantenha-se aí conectado para juntos podermos interagirmos. Lembrar também que nós temos live toda semana. Hoje estamos até live na quinta-feira. Amanhã temos estudo bíblico a partir das 19 horas com o nosso querido irmão evangelista Orlando. Ele que é teólogo e estará conosco no Telegram. Você que ainda não faz parte do grupo de Telegram, vamos deixar aqui o link do grupo do Telegram para você fazer parte do grupo do Telegram, porque no Telegram nós temos toda a segunda-feira nós temos grupo de oração com mais de 85 pessoas. Muito bom. É muita gente. Então você também pode fazer parte desse grupo toda segunda-feira às 22 horas e às sextas-feiras nós temos encontro com o nosso querido irmão Orlando. E aos sábados temos um encontro reservado para você que é casado, temos um encontro reservado para você especial. Faça parte então do nosso programa. Alguém aqui perguntou quanto é que está a custar o livro. O livro está no valor apenas de 5.000 kwanzas. Apenas. É só isso. Eu acho que é isso. E, conforme já disse no princípio da nossa live, hoje nós temos aqui o nosso querido convidado, pastor Edilson Lopes. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muito bom. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Sou o pastor Edilson Lopes. Bem, Vamos partilhar e vai ser algo bonito. amém. Graças a Deus. Muito bom. Pastor Edilson Lopes, ele poderá dar mais informações, mas é alguém que eu tive a honra de conhecer, o gosto de conhecer, e eu tenho dito sempre, não sei até, sei, Deus tem me dado uma graça muito grande de conhecer pessoas muito boas, pessoas que são dedicadas à palavra, eu nasci quando estávamos aqui na última live com o pastor Isaac, eu fiz aqui um top de pastores que estão a revolucionar a igreja na província de Benguela, assim, sem criar desprimor, sem desprivilegiar os outros, mas existe aí um elenco de pastores que tem estado mesmo a trabalhar e que seu trabalho tem sido visível. E nós agradecemos a Deus por isso, pela vida desses pastores. Falamos do pastor Virgílio aqui no Lubito, falamos do pastor Isaac que esteve aqui, o pastor Paulo Josimar também esteve aqui, Certo. o pastor Laurindo nunca tivemos, mas teremos aqui. E hoje temos a honra de receber o pastor Edilson, que também tem feito um excelente trabalho mesmo, tem sido visível e nós nos alegramos por isso. Então, nós hoje estaremos aqui a falar sobre um tema super importante, que é o chamado de Deus. Na verdade, esse é um tema que eu acredito que teria que ser o primeiro tema a ser abordado, porque, na verdade, muitos de nós ainda não conseguimos, assim, nos localizar ou nos situar, não sabemos quem realmente nós somos, para que fomos chamados. Então, acredito que é um tema super importante para a vida do crente e não só.
E nós temos aqui o nosso pastor que estará falando conosco sobre esse tema. Então, eu acredito que posso passar a palavra para o pastor mais uma Uhum, vez uhum. para uma apresentação assim mais completa. Ok, Queremos saber um bocadinho mais do pastor. muito bom. Eu sou o pastor Edilson Lopes, Amém. sou casado, ou melhor, sou bem casado mesmo. Amém. Tenho uma excelente esposa, a Neide Lopes. Nós temos 5 filhos. Amém. Temos 5 filhos. De momento estou a pastorear a congregação da Shalom Amém. do bairro do Miramar. Amém. E tem sido uma bênção. Eu pertenço à congregação ou à denominação Igreja Pentecostal Carisma. Amém. Sou liderado pelo nosso bispo, nosso pai, o pastor André Quaresma Amado, Amém. um homem de uma grande índole, Amém. um pai de verdade que eu ganhei na fé. Amém. Que Deus possa mesmo me abençoar. Amém. Também a nossa mamãe Angela, né? A esposa do nosso bispo, do nosso Amém. pai. Amém. Deus seja glorificado. Amém. Acho que é tudo. Eu sou mesmo pastor. Eu, por acaso, não. O pastor, praticamente, para mim, apareceu assim agora. Uhum. Onde é que o pastor andava? Onde é que o pastor saiu? Porque, assim, a coisa de 10 anos atrás é algo que, quando ele começou, é pastor, há quanto tempo está no ministério Certo, pastoral? certo. Eu era bancário. Eu sou bancário de profissão. Certo. Sou bancário de profissão. Trabalhei 7 anos no Banco BFA, Amém. Centro de Empresas, ali em Benguela mesmo. Mas depois senti esse fervor da parte de Deus. Amém. Eu tinha, já era pregador quando estava no banco, já trabalhava na obra do Senhor. Amém. Mas um dia senti da parte de Deus largar mesmo tudo para dedicar só mesmo à obra do Senhor. Amém. Então, não estávamos no anonimato. Depois de eu largar tudo, fui para a África do Sul. Amém. Fui tentar fazer teologia na África do Sul. Amém. Não deu certo. Desci para a Namíbia, também não deu certo. E acabei por fazendo o curso de teologia no Instituto Superior do Lubango, que é o ISTEL, Amém. onde me alojei lá por 4 anos Amém. e fomos formados lá como teólogos. Amém. É verdade. Amém. Epá, aí já poderemos talvez chegar no tema do chamado alguém largar. Alguns largam alguns empregos, mas largar o banco, Uhum. como é que foi essa decisão? Como é que a família encarou? Como é que as pessoas ao redor encararam? Olha, ainda bem que isso é uma live e a minha maior dificuldade em largar o banco não foi da minha esposa, Amém. não foi dos meus pais. Foi mesmo nem foram dos ímpios, ou dos não cristãos. Uhum. Eram mesmo de pessoas que me chamavam de fanáticos, pessoas que estavam ao meu redor, pregadores da palavra, cristãos que diziam que era fanatismo, você tem família, cuidado com isso, você vai se arrepender lá na frente. Hoje já se passaram 8 anos, nós estamos aqui de pé. Amém. Né? Nunca nos faltou um pão, nunca nos faltou uma água. Quer dizer, estou a generalizar. Claro Sim, que já sim. fiquei dias, Sim, já tive dias difíceis em questões financeiras, ainda sim, vou tendo, mas Deus tem suprido as minhas necessidades sim. e Ele tem mesmo alimentado a minha família. Amém. É verdade. Amém. Na verdade, e é bíblico isso, né? Quando a Bíblia diz que nenhum justo mendigou o pão. Certo. Na verdade, depois, quando Paulo completa isso, quando diz que ele sabia passar fome, mas sabia passar sede. Mas eu acredito que não existe maior satisfação do que passar tudo isso na presença de Deus. Assim mesmo. Então, Eu lembro-me que quando eu larguei mesmo o banco, decidi largar o banco para servir ao Senhor, sim, lembro que houve uma ou 2 semanas que por um pouco, eu voltaria lá pedir o meu trabalho para voltar no banco. ok. Foram momentos mesmo Yeah, muito difíceis em questões financeiras. Eu me lembro que eu me tranquei no banheiro, lá na casa de banho, yeah, e eu ouvia aquela música do Ministério Zoe, yeah. Aquieta Aqui é Minha a minha Alma, alma. e também aquela Vai valer a Pena. Ah, ok, ok, Yeah. ok. Aquilo foi um bálsamo para a minha vida, alavancou as minhas ideias e eu me senti preparado para a obra do Senhor, que foi mesmo, aqueles 2 louvores, foi um bálsamo de Deus
para me falar, meu filho, prossiga. Yeah. Vamos fazer a obra e eu estarei contigo. Então prosseguimos. Hoje, graças a Deus, somos pastores. Minha esposa é diaconisa. E engraçado é que ela também é bancária. Eu Yeah. estava no BFI, ela estava no Banco Bay. Certo. Ela continua no Banco Bay. Certo. Deus tem me exaltado mesmo lá. Amém. A exaltação que eu não recebi, Ela tem ela recebido. tem recebido do banco. Amém. Nós não temos por que reclamar. Amém. É verdade. Na verdade, esse testemunho nos conforta Yeah. para nós que ansiamos o ministério. Certo. E eu tenho dito sempre que um dos maiores desafios, e por acaso falamos aqui quando estávamos com outros convidados, em que essa não dá, e a minha esposa aqui até tinha um livro aqui que ela está a ler sobre a única coisa, e ela tem falado muito sobre isso, porque às vezes nós precisamos estar focados naquilo que nós estamos a fazer. Certo. E esse foco é que vai determinar o sucesso daquilo que nós estamos a fazer. Certo. E claro, epá, pastor largou. E hoje, conforme está o ministério do pastor, eu acredito que, não sei, para dizer se não estaria ou não, não sei se seria possível, mas também é fruto desse sacrifício que se Certo. faz. Essa renúncia. Yeah, essa renúncia, que não é fácil. Não é As pessoas fácil. não estão preparadas para isso. Não estão Até hoje ainda sofro retaliações pela decisão que eu tomei Ah, em servir ao Senhor, mas eu não me arrependo de ter feito isso. yeah. Eu me lembro que eu ficava na atender no banco, Sim. mas estão a ligar para mim. Yeah. Eu ainda não era pastor, não, de tu a viver isso, por favor, vem orar por mim. Então, foi inquietando o meu coração, Sim. porque eu estou a trabalhar e tem pessoas que estão a sofrer, Certo. eu não posso ter a atender, porque o banco prende mesmo, prende a pessoa. Sim. Você não pode estar no banco, atender, a ler Bíblia, atender as pessoas quando Yeah, tens que estar focado no trabalho. Yeah. E eu prefiro trabalhar assim. Estou no banco, Sim. E não está para misturar muito as coisas. Yeah. Então, isso foi uma das coisas que mais me inquietou para servir o Ministério Tempo Integral. Yeah. Não estou a dizer, entrando já um pouco no nosso tema, não estou a dizer que todo mundo tem que largar. Sim. Mas no meu caso foi específico. Sim. Né? Se eu quero, pelo que Deus queria fazer na minha vida, Sim. eu tinha que largar. Sim. Foi o confronto de Deus para a minha vida. Sim. O que Deus quer fazer comigo não dá para trabalhar em tempo parcial. Yeah. 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 Muito obrigado por esse testemunho. Na verdade, eu acredito que esse testemunho está atrelado ao que nós viemos abordar aqui sobre o chamado. Uhum. E eu acredito que o pastor pode começar. Acredito que tem maior. Só mesmo esse testemunho já mostra que, na verdade, quando Deus nos chama, nós não podemos resistir ao chamado daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, acredito que o pastor pode começar na introdução, onde tiver que começar, para juntos podermos conversar. Pronto, eu gostaria muito que fosse o método que eu disse perguntas e eu respondo. Sim. Mas deixa-me começar. Eu, quando fui convidado e eu publiquei no Flyer, eu tinha dito que Deus, e essa afirmação eu ouvi o pastor Virgílio a pregar, e eu carimbei isso num sermão que eu tenho. Sim. No livro em Atos dos Apóstolos, quando eu falo testemunhar com poder. Sim. Né? Deus não tem pressa em nos usar. Yeah. Ele tem urgência em nos tratar. Né? Então, o chamado de Deus, nós sabemos que Deus chamou, e chamado tem de forma geral. Deus chamou a igreja. Sim. Mas nesse chamado de Deus chamar a igreja, ele particulariza. Certo. Nem todo mundo vai servir a Deus pregando. Sim. Nem todos vão servir a Deus cantando. Sim. Então, essa particularidade, essa especificidade em que Deus vai tratar. Você será pastor, você será missionário, você será levita, você será intercessor. Então, há esse chamado específico. Nós temos que saber aonde Deus me chamou para eu atuar. Sim. Porque nem todo mundo será pregador. Se Sim. você não perceber, não tiver, perdão, esse discernimento de entender qual será a minha área, porque hoje o povo se perde por quê? Porque na mente dos cristãos está que só é chamado quem prega, Sim. só é chamado quem canta, Sim. quem está lá a ministrar louvor, ou está na intercessão, ou está na palavra. Não. Deus pode chamar pessoas só mesmo para estarem no protocolo. Sim. Deus pode chamar pessoas. Acredita que Deus pode te enriquecer de forma extraordinária. Sim. Só para você trabalhar mesmo em questões de abençoar projetos dentro da casa do Senhor. Sim.
Mas isso também é um É um chamado. chamado. Então, nós nos prendemos só no púlpito. Vimos chamado é só pregação, é só ser levita, é só ser intercessor. Só que Deus vai lhe chamar na obra somente para tocar bateria. Sim, Mas ele a tocar bateria de forma diferenciada. sim, Ele, quando está a tocar, você sente que Deus está a se manifestar por intermédio, perdão, do som da bateria, sim, do órgão. Pessoas que, quando estão a trabalhar no protocolo, trabalham com uma excelência tremenda, sim, e as pessoas até voltam para o culto só pelo atendimento que a irmã teve com a visita. sim, Né? E já vimos também muita gente se achotarem pessoas na igreja da maneira como ela é recebida pela primeira vez. sim. Então, isso tudo, né, quando eu falo de chamado, o chamado de Deus, enquanto nós não sabermos, é importante sabermos aonde Deus nos chamou, Ok. qual é a área que nós devemos atuar, Sim, né? E isso é muito importante para determinar os outros passos seguintes. sim. Mas o chamado de Deus está atrelado só à obra de Deus, né? Só à obra de Deus, ou quando falo da obra de Deus, falo da obra dentro da igreja. Uhum. Será que é possível? Falou na introdução que existem dois chamados. O primeiro chamado, que é o chamado universal, Sim, né? geral. Que é o chamado geral. Deus chama a Chama todos, todos. né? Quando a Bíblia diz que vinde a mim, todos os que estão cansados, todos têm que vir. E tem um chamado específico da Uhum, pessoa, uhum. que aquele será pastor, que aquele será levita, que aquele será protocolo. Mas o chamado de Deus está restringido ou está só dentro da igreja ou também fora da igreja? Não, mas isso até é algo que nós precisamos perceber. Yeah. Existem pessoas que Deus vai lhes dar uma capa. Por quê? O chamado de Deus é exatamente para nós manifestarmos Deus naquilo que nós fazemos. Certo. E um médico, Deus pode te usar, você ser um médico, Sim. e lá exercer a vocação divina no teu trabalho. Certo. Certo. Há médicos e há pessoas que são membros normais na igreja, mas estão a fazer a obra de Deus por intermédio da medicina. Sim. Mas é fora, mesmo os professores têm que saber. Há pessoas que Deus vocaciona, Sim. mas o dar aula dele não é um dar aula normal. Sim. Ele junta o dar aulas com também levar a mensagem do Senhor. Sim. Né? Você pode ser um professor, ser chamado de Deus no lado do ser professor. Sim. Há pessoas, por exemplo, que podem ser políticos, Sim. né? Sim. Mas que têm um compromisso tremendo com Deus. Deus vai lhes usar, vai lhes Certo. capacitar Certo. e dar inteligência e sabedoria. Sim. Para fazer, o chamado deles é mesmo levar a mensagem de Deus até nesses lugares. Sim. Isso é muito, muito importante. Ok. E não se limitar só nas quatro paredes da igreja. Por isso é que eu estou a dizer. Os cristãos têm que tirar da consciência Sim. que chamado é só para orar na igreja, é só para Yeah. pregar, é só para ser evangelista, é só para ser diácono. Não. Há pessoas que Deus vai chamar para outros fins. Sim. E trabalhos fora da igreja, trabalhos filantrópicos também. Sim. Há pessoas que têm essa vocação de trabalhar com asilos. Certo. Né? Certo. Mas na igreja são mesmo membros normais. Sim. Mas eles têm uma facilidade, uma sensibilidade em atuar em asilos, Sim. em trabalhar com hospitais, Sim. em trabalhar com aldeias. Sim. Né? Então, a missão de Deus é Yeah. esta. Yeah. Não Yeah. só se limitar nas quatro paredes, Sim. oração, pregação e coisas parecidas. Yeah. Porque às vezes nós temos a percepção de que quando nós não sabemos assim o nosso lugar na igreja, e isso às vezes é que gera muito conflito dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas querem fazer as mesmas coisas pensando que todos foram chamados para aquele propósito em particular. Ou seja, todo mundo tem que lutar púlpito, porque para que está a bater agora é pregar, e agora todo mundo tem que pregar. E todo mundo, infelizmente, vai para isso e esquece-se das outras responsabilidades que nós temos lá fora. Eu acredito que um exemplo muito básico sobre isso poderá ser a vida de José de Arimateia, por exemplo. Ele provavelmente era alguém muito rico, Certo. mas que a uma determinada altura Deus lhe chamou, né, vamos assim dizer, só para cumprir uma determinada missão. Agora, eu gostaria de perceber... Mas já reparou que existem coisas que a oração não resolve? Sim. José de Arimateia não tinha unção de Pedro. Yeah.
Mas Pedro não tinha influência do José de Pedro Arimateia. estava lá. Não tinha influência do José de Arimateia. Yeah. Né? Pedro podia até orar, mas o corpo de Jesus deram pela influência de José de Arimateia. Yeah. Então, nós precisamos ter essa visão do reino. Sim. Tem pessoas que Deus vai colocar em lugares altos para facilitar o processo da igreja. Yeah. Né? Yeah. Nós temos que ter pessoas letradas Sim. na igreja que estão a trabalhar com os governadores, Yeah. estão a trabalhar com os ministros, estão a trabalhar com os presidentes. Quando a igreja necessita de alguma coisa, não precisa mais às vezes só orar e jejuar. Deus faz um milagre. Não, já tem o irmão fulano lá que vai ter direto. Ligar no irmão. Yeah. E ter diretamente com. Vamos orar, claro. Sim. Mas sim. vai ter lá um irmão que vai facilitar, acho que chama assim, facilitadores da obra Yeah. do Senhor. Yeah. Então nós temos essa. Assim como o pastor facilita a oração, né, por exemplo, e os outros, né, vão facilitando as outras coisas, Certo. assim conforme o exemplo de José de Arimateia. Agora, é possível um cristão ser chamado, quando a pessoa é chamado para uma única coisa, né, tem um chamado específico para uma única coisa e vai simplesmente fazer aquilo, ou a pessoa é chamado para várias coisas? No princípio da introdução disse que nós temos chamado universal. Né? Por exemplo, todos nós somos chamados para pregar o evangelho. Certo. Todos nós, sem exceção, temos que pregar o evangelho. Só que, claro, Mas esse pregar não é só altar. não é só altar. Não é só púlpito. Sim. O nosso modo de vida, conforme disse, pregação. eu se sou médico, conforme trato um doente, também é a minha forma de pregar. É uma pregação. Sim, é uma pregação. Agora, a minha pergunta nós podemos ser chamados para várias coisas ou seremos chamados para fazer simplesmente uma única coisa? Por exemplo, o pastor vai simplesmente pastorear, assim sucessivamente. Eu acredito que isso é relativo, porque existem pessoas que têm vários dons. Sim. Embora tenha um que te identifique, Ok. vai ter sempre um que vai sobressair dos demais. Certo. Por exemplo, eu conheço pessoas que pregam de verdade, Sim. mas também cantam muito bem. Yeah. São bons intercessores Sim. e são bons evangelistas. Yeah. Mas às vezes o que lhe caracteriza é mesmo a pregação Sim. ou é o louvor. Sim. Né? Isso depende muito não de nós. Sim. Isso depende de Deus. Certo. Há pessoas que têm dons diversificados. Há pessoas que você está dentro da igreja, você dá conta que ele sabe fazer quase tudo. Sim. E fazer mesmo com excelência. Yeah. Você dá conta que não estão a empurrar, não está a se esforçar. Sim. Ele é alguém que no evangelismo está sempre pronto. E você vê que ele tem mesmo essa paixão pelas almas perdidas. Ele está sempre a evangelizar nas ruas. Você vê que ele, na hora, tem sempre uma pregação mesmo em altura. Sim. Ele também está lá a fazer uma back vocal ali no louvor. Ele... há essa diversificação. Sim. Então nós não podemos limitar que quando Deus te chama para pastor, é só mesmo para ser pastor. Certo. Né? Não podemos limitar isso. A Bíblia diz que na parábola dos talentos, que um deu 5, um deu 3 e outro deu 1. Ok. Sim. Isso, mas quem deu foi Deus. Sim. Não somos nós que dissemos, não, eu quero ter 3 dons. Não. Yeah. Porque os dons é uma manifestação daquilo que Deus colocou em nós. Sim. Não é esforçado. Ok. Porque a pessoa que se esforça a fazer uma coisa e pessoa que tem dom, você já vai dar conta aqui a diferença. Yeah. Yeah. Há uma simplicidade Sim. no fazer aquilo. Ok. Né? Quando nós nos esforçamos, é quando não, vamos estar a esforçar um bocadinho a barra e tal. Então, não dá para dizer que quem tem dom é mesmo só esse dom. Vou repetir, tem sempre um dom que lhe caracteriza. Sim. Né? Por exemplo, Pastor Virgílio. Pastor Virgílio, o que lhe caracteriza é a mesma pregação. Sim. Pastor Isaac, Yeah. é mesmo pregação. Mas eles podem ser bons intercessores, bons evangelistas. Sim. Mas o que lhes caracteriza é mesmo a pregação da palavra do Senhor. Sim. É verdade. Yeah. Agora, qual é a relação que existe entre o chamado e o dom, né? Aí saímos do chamado e depois fomos para os dons. Sim. Qual é a relação que existe entre esses dois? Bem, no meu ponto de vista, eu gostaria, antes de chegar nesse ponto, gostaria de dizer algo, e é muito importante para quem tem chamado. Yeah. Irmãos, o facto de eu ter chamado
não significa que eu tenho que exercer na hora. Ok. Porque o chamado de Deus requer preparo. Sim. Eu disse na minha postagem, Deus não tem pressa em nos usar, tem urgência em nos tratar. Yeah. Por quê? Deus não gosta muito quando a nossa mensagem diverge daquilo que nós somos. Certo. Então, por isso que antes de Deus te usar, primeiro Deus vai te tratar. Sim. Deus vai te estruturar. Deus não te usa para te moldar, Ele te molda para te usar. Amém. Amém. Né? Yeah. Então, nós que temos chamado, nós não podemos ter pressa em deixar Deus nos usar. Yeah. Yeah. Né? Por isso é que você vê que há pessoas, por exemplo, se eu disser que tenho chamado para ser médico, Sim. o fato de eu ter chamado não significa que eu tenho que ir já no hospital, começar já a operar. começar a operar, aplicar. Eu tenho que sentar, tenho que ter um Yeah. preparo Yeah. primeiro. Porque a obra de Deus requer preparo, Sim. Sim. requer conhecimento, Yeah. Yeah. requer preparo emocional, Yeah. preparo espiritual. Yeah. Não é só porque tem chamado e você já foi atuar, Yeah. já Yeah. foi fazer a obra. Yeah. E nós temos visto muitas pessoas, porque quando você faz a obra despreparado, Sim. né? Yeah. Você vai querer receber algo que não é teu. Exatamente. Vais querer receber honra, vais querer receber aplausos, porque você não tem maturidade para lidar. E é difícil lidar com a fama. Sim. E não só fama, lidar com as batalhas. Por que há pessoas que começam o ministério bem, não conseguem lidar nem com dinheiro, não conseguem lidar nem com a fama, não conseguem lidar nem com a pressão Yeah. que o ministério, os ataques, os embates, os ventos ministeriais, e depois eles caem. Porque muitos não houve um preparo, Yeah. né? Yeah. Não houve um preparo. Por isso é que você vê. É só mesmo os angolanos. Yeah. Os pastores de fora têm psicólogos. Yeah. Têm psicólogos. Porque não é fácil exercer chamado. Sim. Principalmente aqui em Angola, em que você está a servir ao Senhor, e é mesmo só pela fé. Yeah. E você está aí pregar o evangelho, estão a te ligar em casa porque gás acabou, tomate acabou. Yeah. É muita pressão. Para além dessa pressão em casa, tem a tua pressão, você como homem, Sim. que tem que manter o teu perfil Yeah. como homem de Deus, Yeah. as seduções da vida, tem esse lado. Sim. Tem o lado da pressão familiar, Yeah. né? Em casa você não sabe se tem tomate, se tem arroz, se tem... Tem a pressão espiritual, que não estou a falar dos ataques diabólicos, os ataques das trevas. Yeah. E ainda tem a pressão da igreja. Yeah. Yeah. Você como pastor, é muita pressão. Yeah. E quem não estiver preparado para isso, Sim. né, acaba se derrubando mesmo lá na frente. Yeah. Por isso é que eu digo sempre, Deus antes de te exaltar, primeiro te leva na casa do oleiro. Sim. Deus não te coloca na vitrine sem primeiro ele trabalhar no vaso. Yeah. Deus trabalha primeiro no vaso Sim. para depois trabalhar com o vaso. Exatamente. Yeah. Deus trabalha em nós Sim. para depois trabalhar conosco. Amém. Agora, Amém. quem não aceita ser moldado por Deus, nunca estará por ser usado por Ele. Sim. E a minha geração de hoje não querem ser lapidados por Deus. Nós não queremos. Yeah. Nós somos cristãos que nos convertemos há 5 anos, já estamos nos púlpitos a ensinar Yeah. sobre santidade. Você já viu um cara que tem 3 anos de ministério e quer falar, quer dar 3 aconselhamento de liderança? Yeah. Um jovem de 3 anos de ministério, 2 anos, já quer dar, como é que se diz aquilo? Já quer dar uma palestra, né? Yeah. Sucesso ministerial. Yeah. 3 anos de ministério, quer dizer, você está a subir degraus que você não devia estar. Yeah. E isso tem matado muitas pessoas que têm mesmo chamado, Sim. mas não querem respeitar o processo Yeah. da vida e eles estão a se autodestruir. Yeah. Só para teres uma noção, eu era da IECA. Eu saí da IECA, né? Fui para a África do Sul, fiquei 1 ano. Fui para a Namíbia, fiquei 1 ano. Fiquei 4 anos no Estel. Yeah. Assim, 6 sem anos. anonimato, 6 anos. Yeah. Até mim, eu era pregador. Fiquei 6 anos sem pregar na minha igreja. Yeah. Porque dei um sermão, não gostaram, me racharam. 6 anos sem pregar. Yeah. 1 ano na África do Sul, 7. 1 ano na Namíbia, 8. 4 anos no Estel, 12. Quando eu cheguei é que me deram igreja. Ok.
12 anos se passaram. Mas eu sabia que eu tinha chamado. Sim. Mas nesses 12 anos, Deus estava a me estruturar. E até Deus continua a me estruturar. Yeah. Por isso é que eu quero dizer aqui para quem me ouve, principalmente nós jovens, Sim. nós temos uma ânsia de querermos explodir, né? E isso pode ser uma pedra de tropeço para o nosso ministério. Deus quer primeiro nos amadurecer para depois nos expor, Yeah. para evitar escândalos depois lá Yeah. na frente. Agora, Yeah. a diferença, não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, por acaso eu pude me identificar com muita coisa e é necessário que esse reparo mesmo seja muito bem feito, porque nós, na verdade, e disse aqui frases muito importantes. Na verdade, o que Deus quer primeiro fazer conosco é mesmo nos tratar para depois nós termos a capacidade de tratar outras pessoas. Eu me lembro que fui pregar numa igreja na Restinga, na igreja do pastor Sérgio Mancima, e eu falava sobre que nós temos que ter a capacidade de esperar, de ter o nosso tempo. Imagina, é que eu disse na introdução. Para mim, o pastor apareceu de repente. Para mim, eu não sabia. Eu disse, não, mas o pastor Edilson saiu aonde? Yeah. E a mesma coisa aconteceu com o pastor Virgílio, que passou por aqui. Eu vi, não, epa, um cara que sai de uma outra província e vem para aqui, e você pensa que não, é sorte, começou agora. Mas quando, fim ao cabo, quando você vai procurar, vai tentar saber a raiz, a pessoa, afinal de contas, passou por processos muito longos. Certo. E, na verdade, o processo é algo que as pessoas não veem. Não vêm e não querem viver. Yeah. Yeah. Não querem passar pelo Por esse processo. processo. Yeah. Sabe por que nós passamos por esse processo? Eu digo sempre isso. A nossa pregação não pode estar em divergência com o nosso estilo de vida. Yeah. O pastor não pode pregar sobre santidade quando ele não é santo. Yeah. Não pode falar de renúncia quando ele não sabe renunciar. Yeah. Não pode falar sobre temor do Senhor quando ele não tema o Senhor. Por isso é que Deus, ele não aceita a pessoa que ele chamou de verdade. Que a mensagem tenha divergência com a vida da pessoa. Certo. Por isso é que Deus primeiro trata a vida para que a mensagem dele seja autêntica, tenha poder no que ele fala. Né? Ele está falando debaixo da verdade. Sim. E isso gera mais impacto na vida das pessoas. Por isso é que nós temos que ser primeiro moldados por Deus para depois sermos usados por Ele. Amém, amém. É porque sem isso, eu me lembro, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Nós crescemos numa igreja onde nós não tínhamos espaço mesmo para pregar. Era uma igreja muito tradicional e nós, os jovens, achávamos isso muito mal. Muito mal. E eu me lembro que vários jovens, na nossa altura, não foi há muito tempo, também não sou assim tão velho ainda, saíram da igreja por conta disso, porque eles queriam fazer, mas não encontravam espaço. E nós adotávamos um método, eu e mais 3 amigos, 3 irmãos, que era nós escrevíamos todas as pregações que nós queríamos pregar. E nós tínhamos vigílias todas as sextas-feiras, vigiávamos. E aquilo passaram quase 5, 6 anos sem pregar. Quando o dia que nós nos chamaram para pregar, e eu vi naquele dia que não era algo que pareceu surpresa. Porque nós já tínhamos nos preparado para, e quando o momento chegou, nós só fomos já logo que para pregar, porque nós já estávamos preparados. E quando nós começamos a pregar, todos aqueles que começaram a pregar primeiro, que não esperaram, hoje desistiram. Certo. Quase 95%, sem medo de errar, aqueles que tentaram correr, hoje já não estão no cristianismo, se desviaram. Alguns, hoje, muitos deles se arrependem daquilo que fizeram. Então, eu acredito que nós precisamos sim ser tratados por Deus, porque sem isso não vamos conseguir fazer. Sabes por que a minha juventude, eu sou jovem, e eu gosto muito de rebater a juventude. A minha juventude, nós perdemos a noção de que a pregação, né, pregar a verdade, vai atrair muita coisa. Primeiro, atrai seguidores, vai te atrair amigos. Por você ser um bom pregador, vai atrair seguidores, vai atrair amigos, vai atrair adversário.
A pregação da palavra atrai esses tipos. Há pessoas admiradores, só te admiram, gostam de te ver a pregar. Há pessoas que vão ser mesmo teus amigos por causa do que você está fazendo na obra do Senhor. Mas em contrapartida, Sambalat e Tobias não vão faltar. Yeah. E muitas vezes o próprio Satanás, ele se incorpora em pessoas para te deixar cair. Yeah. E nós, quando estamos a ser elevados, né? Estamos a ser elevados e não queremos ser tratados, eu digo sempre na minha congregação, quanto maior for a elevação, maior será a queda. Exatamente. E eu digo sempre, Satanás também exalta. Yeah. Nem todo mundo que está a subir é Deus que está a lhe levar. Eu te provo isso na Bíblia. Yeah. Yeah. Satanás pegou Jesus e lhe levou no pináculo. Yeah. Jesus estava a subir, mas não era Deus que estava a lhe levar, era Satanás que estava a arrastar. Yeah. Yeah. Né? Yeah. Mas agora Jesus, em Filipenses 2, ele desceu. Yeah. Mas não era o diabo que estava a arrastar, era Deus que estava a lhe levar. Yeah. Há pessoas que estão a subir com o diabo. Sim. As pessoas estão a descer com Deus. Amém. Tá vendo? Yeah. Nem sempre que estamos a subir, Deus está a te levar. E nem todo mundo que está a descer, Satanás está a lhe arrastar. Yeah. Há pessoas que Deus está a lhe levar mesmo na estrada da humilhação. Verdade. Mas é Deus que está mesmo a lhe levar. Yeah. Não é Satanás. E nós olhamos, mas parece pecou. Não. Yeah. Deus está a lhe levar na casa do oleiro. Yeah. Né? Está a lhe levar. E você vê que essas pessoas parecem desaparecem das cenas. Yeah. Tem dom de pregar, mas não pregam. Sim. Nos panfletos nunca estão. Yeah. Mas são pessoas que rasgam a Bíblia. Têm conhecimento profundo. Yeah. Mas quando chegar o tempo dele, chamamos do Kairos de Deus, Yeah. ele está aí, está aí, está aí, está aí. Por quê? Aceitou o processo de Deus. Yeah. De descer para depois subir. Subir. Yeah. Yeah. Então, a juventude nós temos muita pressa. Yeah. Nós olhamos para a trajetória de T.D. Jakes. Yeah. T.D. Jakes está com barba branca. Vai sabendo da história dele. Quando ele tinha 19, 20, 22, 30. Estava onde o T.D. Jakes. Né? Nós não conhecemos o T.D. Jakes com 22, com 30, com 35 anos. Não se falava dele. Muitos dos que conheceram já desistiram. Já desistiram. Yeah. Mas hoje está ali, está no auge. Yeah. Né? Do ministério dele. E isso acontece muito se nós não tivermos essa capacidade de esperar no Senhor. Sim. Eu vou repetir, e que estejam a me ouvir, o facto de nós termos chamado não significa que nós temos que exercer o que Deus diz na hora. Eu tenho um sermão em Atos 1:8, eu digo assim, o tema é antes do ID. Yeah. Né? Ninguém pode ir sem ser chamado. Ninguém pode ir sem ter conhecimento e ninguém pode ir sem ser revestido de poder. Só para repetir, por favor. Ninguém pode ir. Ninguém pode fazer missão de Deus Sim. sem ser chamado. Certo. Ninguém faz missões sem conhecimento. Sim. E ninguém faz missões sem revestimento de poder. Amém. Depois dos discípulos receberem essas três coisas, chamado, receberam conhecimento e receberam revestimento do poder, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Yeah. Porque Deus primeiro os estruturou. Sim. E depois é que eles foram para fazer missões. Yeah. Porque missões não se faz só, não é uma ação de querer. Yeah. É o que estamos a dizer aqui, o chamamento, ou ser chamado por Deus, não é uma questão de eu querer. O chamado não é uma questão do homem querer. Sim. O chamado é uma eleição divina. Certo. É Deus quem escolhe. Sim. Tua igreja não te escolhe, tua igreja confirma o teu chamado. Yeah. O pastor confirma o teu chamado. Não é ele que te dá chamado de evangelista, de pastor, não. Ele vai confirmar o que Deus já está fazendo na tua vida. Sim. Antes da fundação do mundo. Exatamente. Chamado não é uma questão de hereditariedade. Meu pai foi pastor, eu também sou pastor. Não, não é assim. Há pessoas que o pai foi pastor, mas não tem chamado para pastor. Sim. Porque nunca é o homem que se elege, é Deus que elege o homem. Amém. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Amém. É Deus que elege as pessoas. Amém. Né? Amém. E não é uma questão de meu pai foi, meu bisavô foi, eu na minha linhagem mesmo. Isso é bom e pode acontecer, mas não é absoluto. Sim. Há pessoas que o bisavô foi pastor, o pai é, mas ele não tem chamado pastor. Yeah. Não é para se empurrar lá para como o bisavô foi. Não. Tem que ter essa convicção de que Deus me chamou. Yeah. E quem Deus chama, há sempre evidências. Sim. Tá vendo? Yeah. Isso não começa só quando você se converte. Há pessoas que, mesmo sendo ímpias,
Yeah. são muito conselheiras, Sim, sim, né? sim. Você repara, a maioria dos pastores falam muito. Já falam muito mesmo assim, ainda não foram consagrados, ainda às vezes estão mesmo na igreja, mas você já vê que ele aconselha, quer pregar, quer visitar, já está a desenvolver o dom, Yeah. já está lá. É a pergunta que você me fez, qual é a diferença entre chamado e dom? Sim. Né? Yeah. Chamado é uma eleição divina, o dom é você exercer o que Deus colocou dentro de você. Amém. É a aplicação, né, do chamado de Deus na tua vida. Certo. Tipo, chamado é uma teoria e o dom é a manifestação da teoria de Deus Sim, na tua sim, vida. sim. É tipo na escola, né? Certo. Você te chamam para ir para o quadro. Yeah. Para fazer o quê? Para fazer uma determinada tarefa. Certo. O que você tiver a fazer é que é o dom. É o dom. Ok. Essa habilidade. Yeah. Até eu chegar lá, né? Yeah. Uma coisa é Deus te chamar. Yeah. Só que depois do chamado, de Deus te chamar, não fica por ali. Yeah. Nós temos a parte do conhecimento. Sim. E eu gostaria de apertar a juventude nesse aspecto. Yeah. Deus, ou Jesus, ao trabalhar nos discípulos, lhes encheu de conhecimento. Primeiro, para saber, para eles entenderem, né, a vocação de Deus. O que o Deus que lhes chamou quer que eles façam. Há uma necessidade clara de você perceber. Eu fui chamado para quê? Né? E a pessoa que me chamou quer o quê? Yeah. Porque não é só você fazer a obra, mas você não sabe o que você vai fazer. Não, tem que saber o que você quer. E essa palavra conhecimento na língua hebraica, existem duas palavras para conhecimento. A primeira palavra é a palavra e a segunda é a palavra yadá. Uhum. Esse conhecimento da Ra é o conhecimento que nós adquirimos da parte de Deus por intermédio de pesquisa, leitura, né? Ok. Então, o crente, para exercer o chamado, o crente tem que ser um pesquisador. Yeah. O crente tem que estudar, tem que se desgastar de leitura da palavra, as suas entranhas estarem mesmo preenchidas com conhecimento, não só ler Bíblia. Sim. Lê também livros científicos, livros que falam sobre psicologia, Yeah. e livros também auxiliares. Yeah. O problema da minha geração, e eu vejo muitas pessoas dizendo isso, que teologia mata. Yeah. Teologia tira unção, teologia tira poder. Esses teólogos, eu olho para essas pessoas, isso não tem nexo. Yeah. A teologia te ensina a cristologia, Sim. te ensina a bibliologia, Yeah. te ensina a pneumatologia, boedigias ali, que são edificadoras sim. para o reino de Deus. Yeah. Como é que teologia vai matar uma pessoa? Yeah. E isso é que tem surgido muitas heresias no púlpito. Sim, e não só, pastor, é que quando você não estuda, depois você fica imitador daquele que estudou. E isso é algo escandaloso. Às vezes, eu não estou a dizer que as pessoas pregam mal, mas às vezes que você vê pessoas a pregarem, literalizam versículos, né? E você dá conta que aquilo é falta de conhecimento. Yeah. É falta de conhecimento. Yeah. Por exemplo, você não pode ser, já falamos por aqui, eu posso ser médico, Sim. mas eu tenho que pesquisar sobre medicina. Sim. E isso no reino de Deus não é diferente. Você tem dom de ser levita. Você tem que fazer cursos sobre louvor, Yeah. cursos sobre adoração, Canto tem que estar sobre o afinado. canto. Yeah. Né? Ah, não, eu mesmo canto mal, mas eu tenho unção. Tudo bem, você tem, mas aprende, faz Yeah. cursos de voz, Yeah. né? E isso vai até mesmo no campo secular dos cristãos. Sim. Os cristãos dão muita bandeira, não são excelentes naquilo que fazem. Os cristãos têm conotação de pessoas muito preguiçosas. Yeah. Mesmo na escola, um cristão que está todo mas na escola só tira 8, 9, não pode. Né? Cristão que vende, está se pondo no mercado também, vende iogurte, mas o iogurte do cristão azeda, não faz as coisas com excelência, não pesquisa como fazer um bom iogurte, como fazer um bom bolo, Isso então também faz parte do chamado estudar. Yeah. Aqueles cristãos que estão a fazer medicina, mas tem vigília na igreja, tem prova sábado, vai na vigília sexta-feira. Depois está dizendo na vigília, Senhor, quando eu estiver na prova, me revela toda a matéria. Isso não funciona, mano. Yeah. Para se estudar, tirar boa nota, e mesmo você tem um tempo de sentar, estudar a matéria, para você ir fazer prova. Yeah. Yeah. Deus é um Deus de milagre. Sim. Ele pode fazer de alguém lembrar tudo na prova. Sim. Só que milagre não é norma. Yeah.
Milagre não é norma. Sim. Milagre é mesmo milagre, é uma vez e ponto final. Yeah. Não é para se fazer do estilo de vida. Yeah. Os cristãos, nós cristãos, damos muitas bandeiras. Nós temos tudo para sermos, nós temos a mente de Cristo. Nós temos tudo para sermos excelentes em tudo que nós fazemos, mas nós não fazemos isso. Yeah. Te escalam para pregar, não prepara sermão. Chega no altar porque Deus me revela uma palavra. Não é assim. É mesmo estudar. Yeah. Pegar no texto, estudar mesmo bem o texto. Pesquisar pessoas que já falaram sobre o assunto. Ler. Eu, por exemplo, eu não consigo preparar sermão sem assistir 5 pregadores que eu amo. Não consigo. Yeah. Todo sermão que eu preparo, eu vou ler 3 ou 4 livros sobre autores que falam sobre o assunto e vou ouvir 5 pregações de pessoas que eu admiro. Sim. Um deles, por exemplo, Hernando Dias Lopes. Não consigo preparar sermão sem ouvir esse cara. Yeah. Josué Brandão. Eu amo esse cara. Yeah. E também tem pessoas nacionais. Eu gosto de ouvir o pastor Virgílio a pregar. Sim. Gosto de ouvir o pastor Isaac a pregar. Sim. Gosto de ouvir o Sadraque a pregar. Yeah. E tem um amigo meu também, eu gosto muito de lhe ouvir, pastor Terceiro, ele é daqui de Coisa do Lubito mesmo. Ok. Também gosto muito de Não lhe ouvir conheço. pregar. Pastor É da Terceiro, Carisma, convite está feito. convida, não vai se arrepender. Yeah. Eu gosto também de ouvir pregar. Yeah. São pessoas que não estão a pregar, que desafiam a crescer, Yeah. né? Yeah. Tem maturidade no altar. Yeah. Você dá conta que se prepararam, estudaram, então a levar o pastor Jorge Batista também. Gosto de ouvir a sabedoria dele. Yeah. Eu sento, né? Sento para aprender, para depois me levantar para ensinar. Amém. Então isso tem sido bom. Então tem esse lado desse tipo de conhecimento Yeah. que nós devemos ter. Yeah. Mas também tem um conhecimento que é o conhecimento chamado Yadá, no hebraico. Yeah. Esse tipo de conhecimento já não é intelectual. É a tua intimidade que você vai ter com Deus. Se adquire por intermédio de oração, jejum, essas buscas, essas questões de intimidade, relacionamento profundo com Deus. Yeah. Né? Yeah. Há coisas que Deus nunca vai te revelar na oração. Sim. Há coisas que Deus nunca vai te revelar na oração, porque já está escrito. Certo. Né? Yeah. Mas também há coisas que Deus nunca vai te revelar na Bíblia. Yeah. No bom sentido da Bíblia. Entendam bem. Eu estou a dizer que existem revelações que Deus vai te dar e não vai ferir as Escrituras. Sim. Mas é o tempo que você vai ter a sós com Deus. Amém. Vou dar um exemplo claro. Tu estás a passar por uma perseguição, né? E estão a bloquear as tuas finanças. Sim. Você se estiver a jejuar, a orar, Deus pode te revelar quem está a te fazer esse mal, Sim. né? Sim. Isso não é Não para tá você, escrito não é na para você ir Bíblia. na Bíblia. Yeah. Quem está me fazer mal, Mateus capítulo 5, não é isso. Yeah. É mesmo na oração, Sim. Deus te revelar certos assuntos que está se vivendo no teu contexto. Sim. Mas nada em divergência com a Bíblia Sagrada. É certo. Tudo coerente e em divergência com a palavra do Senhor. Certo. E então tem os cristãos que nós temos que nos afogar, nos afundar no conhecimento de Deus. Ler. Está aqui livro, nós precisamos ler. O cristão precisa ler, na verdade. Mas é mais ou menos isso. Yeah. Você que ainda não leu, então, tem aqui livro da nossa irmã Luziana, aproveite e leia. Nós estamos a falar hoje sobre a questão do chamado de Deus. E durante a narrativa do pastor, eu fui me lembrando aqui de várias histórias e o pastor falava sempre que quando nós somos chamados, não é para corrermos já diretamente para o nosso chamado. Eu me lembrei também da história de Davi. Davi não foi só simplesmente chamado. Davi foi ungido. Certo. Yeah. Quer dizer, ele já era rei, mas tinha um outro rei. Se passaram 14 anos Yeah. da unção dele Yeah. até ele atingir o trono, se passaram 14 anos. Yeah. Atos 9 até Atos 13, passaram 14 anos. Yeah. Né? José, o sonho que teve, Yeah. até ele estar no Egito, passaram-se 16 anos aproximadamente. Yeah. Para ter noção que Deus primeiro trata as pessoas, Yeah. para poder que eles exaltam. Yeah. Jesus, mesmo sendo tal Deus, né, que foi anunciado no ventre, Yeah. mas Deus só lhe exaltou, só lhe fez popular aos 30 anos. Passaram-se 30 anos. Yeah. Né? Então, tem essa necessidade no chamado, eu vou repetir, do processo. Yeah. Do processo. Yeah. O facto de Deus... Ainda no chamado tem outra. Tem outra no chamado. Tem pessoas não jovens. Deus nos fala assim, você será o futuro pastor do sítio tal. Sim. Mas você ainda está no banco. Yeah.
a ouvir pregação. Sim. Se você não tiver maturidade, você vai querer começar a combater A força mesmo. o pastor que está lá. Yeah. Deus não te disse que você vai. Deus não é um Deus de confusão. Yeah. Olha, Davi para reinar, Saul teve que morrer primeiro. Yeah. E não foi ele que lhe matou. Certo. Yeah. E nem foi ele que lhe matou. Yeah. Nós precisamos ter esse discernimento e também essa paciência. Sim. Eu vou repetir em dizer, nós jovens, cuidado com a pressa ministerial. Yeah. Não podemos ter pressa no ministério. Yeah. E deixar Deus fazer as coisas. Yeah. Colocar cada peça, né, no seu galho. E vamos entender o porquê que passamos por isso, porquê que vivemos aquilo, porquê que andamos assim. E Deus vai fazer graça na nossa vida. Yeah. Na verdade, a história, a Bíblia é a resposta de tudo isso, desse processo de espera que nós todos precisamos passar, né? Tá certo, nós tínhamos o exemplo de alguém que não teve que esperar muito tempo para receber a salvação, foi do jovem que foi crucificado com Jesus. Né? Mas nós não sabemos há quanto tempo ele ficou para até aquele dia ele se encontrar com Jesus. E ainda que fosse no mesmo dia, eu vou repetir, milagre. Há pessoas que dizem assim, não, vou me converter agora. No meu último dia, eu vou aceitar Jesus. Né? E tem esse texto, ou esse episódio, como a sua tese, a sua base de justificação. Mas isso só se viu uma vez na Bíblia. Isso foi um milagre. Né? Isso não é para fazermos como uma norma. No meu último dia, uma doutrina. No último dia, quando eu estiver quase a morrer, eu falo assim, lembra-te de mim quando eu estiver no paraíso e ele vai me receber. Você pode ter um acidente, pode morrer de repente, e você vacilou na fé e vai mesmo para o inferno. Então há uma necessidade clara de nós aproveitarmos o agora. Né? Vemos o agora, vinde a mim agora. É algo pontual. Deus quer que todo mundo se salve. Venha ao conhecimento da verdade, há uma necessidade clara de nós aceitarmos Jesus agora e não fazer isso e adiar a nossa chamada. Amém. Glória. O pastor Francisco III também está conosco. Deixar aí as nossas saudações. Pastor, o convite está feito aqui de forma aberta e direta, em nome do pastor Edilson. O convite para o pastor III tá. Será um prazer conhecê-lo e tê-lo aqui no nosso estúdio. Agora, nós, na verdade, a conversa, e eu acho que isso aqui é um problema, acho que nós vamos começar às 19 horas, a conversa começa, fica boa, o pessoal vai entrando e depois ficamos assim um bocadinho perdidos. Mas eu gostaria de saber como ter a convicção do chamado. Como saber que eu fui chamado para aquela determinada tarefa específica? No meu ponto de vista, e biblicamente falando, quando você tem uma vocação, né, ou um chamado de Deus, o primeiro é que o próprio Deus coloca essa convicção em ti. E depois de Deus colocar essa convicção em ti, as próprias pessoas também vão notar. Né? Há um testemunho da parte de Deus e há um testemunho, uma aceitação por parte dos homens. Vai haver uma confirmação. As pessoas vão falar, não, verdadeiramente esse aqui é o Filho de Deus. Né? Não era Jesus que se autoproclamava. Além de Deus testificar, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. As próprias pessoas também viam que Jesus é mesmo o Filho de Deus. Há uma necessidade clara em nós percebemos que Deus muitas vezes confirma o nosso chamado também por intermédio das pessoas. Sabe quando você fala, não, fulano prega mesmo bem. Mas ele às vezes nem se vê assim. Mas quando ele está a fazer as coisas, não precisa fazer espetáculo. Você nunca deu conta que há pessoas que a mente dele é diferente dos outros na pregação. Ele vai mesmo falar amém, mas há um punho mesmo, né? É a área dele mesmo. Há pessoas que quando pegam mesmo na música, todo mundo vai falar, oh, santo és tu, Senhor. Mas do jeito que ela está falando, é mesmo o dom da pessoa. Então não se esforça em fazer as coisas. E eu repito, há uma necessidade clara que quando você tem essa convicção, há uma
qual é a palavra que eu vou usar? Há uma avaliação, ou uma confirmação de Deus, há uma confirmação, uma paz interior em ti, naquilo que você faz, e também há uma confirmação por parte dos homens. Amém. Você vai dar conta mesmo que, não, essa é a minha área. Por exemplo, eu muitas vezes já me profetizaram que eu seria pastor. Ok. Yeah. Mas eu queria mesmo dinheiro, mano. Eu queria mesmo, gostava mesmo de trabalhar no banco. Yeah. Eu gostava de trabalhar no banco. Mas só sempre, você vai ser pastor. Você vai ser pastor. Você vai ser pastor. Sabias que quando eu tinha 13 anos, participei no ritual de quimbandaria. O quimbandeiro me disse que eu ia ser quimbandeiro. Ok. Yeah. Me disse a mim mesmo. Me lembro, eu tinha 13 anos, participei no ritual de quimbandaria e o quimbandeiro não estava a conseguir fazer o ritual. Yeah. Ele ficou muito chateado, muito nervoso, mas bem nervoso mesmo. Ele disse lá, tira esse menino daqui. Yeah. Por causa dele, o espírito não está a descer. Yeah. Mas eu era ímpio, Yeah. altamente mundano. E depois ele disse, eu vou ter que parar de fazer esse sacrifício porque o espírito não está a descer, tem que lhe tirar. A pessoa que me levou não aceitou sair Yeah. de lá. Ele então parou o sacrifício e disse, você estragou o ritual. Por castigo você vai ser quimbandeiro. Yeah. Tá vendo? Eu me tornei um rapaz muito agressivo, muito malandro. Eu usava 2 brincos aqui, 2 brincos aqui, um na orelha. Yeah. Usava coisas de niga, lenços, botas Timberland, com fios grandes e tal. Mas um dia, quando eu me converti, eu li Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Ou Amém. 5, mas é um 5. Diz assim, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te chamei a nações por profeta. Yeah. Tá vendo? Que foi uma palavra que eu disse assim, não. Então esse quimbandeiro demorou a me amaldiçoar. Yeah. Porque antes dele me amaldiçoar, Deus já havia me abençoado. Amém. Né? Amém. Eu peguei naquela palavra e continuei a minha caminhada com Deus. Amém. E aquilo foi fenomenal. Amém. E depois de eu me incorporar no reino, as pessoas foram me dando conta que isso aqui é pastor e pregador, é pastor e pregador. Você mesmo há sempre essa confirmação, primeiro, da tua parte. Você tem uma facilidade de lidar com as escrituras, facilidade de lidar com a Bíblia. Deus confirma isso, você sente paz no que faz e as pessoas te confirmam mesmo como um pregador ou como levita, ou vão autenticar, né, aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém. Yeah. Amém. Na verdade, um dos textos que eu gosto muito está no livro de Salmos, que diz que no Salmo 139, eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse texto, eu fiquei assim, uau. Diz assim, Salmo 139, versículo 15. Os meus olhos, os meus ossos, Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse texto, eu gosto muito desse texto e eu gostaria de fazer uma pergunta com base nesse texto. Certo. Deus nos faz e depois nos chama, ou primeiro faz o chamado, depois é que nos faz? A Bíblia diz que Deus nos elegeu. A eleição de Deus é antes da fundação do mundo. Desde a eternidade Deus já havia nos chamado. Amém. Quando o teu bisavô não conhecia a tua bisavó, Deus já tinha te chamado. Amém. Quando a tua avó não conhecia o teu avô, Deus já havia te chamado. Quando o teu pai não conhecia a tua mãe, Deus já havia te chamado. Amém. Deus te chamou desde, né? Isso está em Efésios. Deus te chamou há muito, desde a fundação do mundo. Yeah. Ou antes da fundação do mundo, Deus já havia te chamado. A tua existência é a materialização do chamado de Deus. Amém. Você entendeu? Amém. E por isso é que você vê que há pessoas que tinham tudo para morrer já com 1 ano, 2, 3. Deus lhes protegeu. E muitos, mesmo estando na discoteca, a brincar à toa, Deus já lhes chamou, Deus já lhes protegeu mesmo. Já tinham que morrer, mas Deus providenciou, né? Yeah. Essa graça para ele exercer o chamado dele lá
lá na frente. Então, Deus não te faz, depois te dá chamado. Não, Deus te dá chamado. A Yeah. tua existência é materialização Yeah. do que Ele É quer a fazer na tua vida. confirmação. Confirmação do que Ele quer fazer na tua vida. Yeah. 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 Então nós todos temos um chamado, Todos temos sem um exceção de sem exceção. absolutamente ninguém. Só precisamos é descobrir aonde Deus nos chama. Yeah. Ok. Esse chamado se aplica só para o crente ou para o ímpio? Não, o chamado de Deus, você pode ser ímpio, né? Mas Deus te chamou, porque tipo nós, Sim, Deus não me chamou quando eu me converti, sim, né? yeah, Antes de eu nascer, Deus já havia me chamado. sim, Na sua presciência, yeah, Ele sabia que em 2000 e tal eu ia me converter, né? O chamado não vem quando eu me converto, sim, é antes da fundação do mundo. Agora, dizer que o ímpio tem chamado, eu coloco uma vírgula, né? Vou colocar vírgula no sentido de que, desde que Deus mesmo lhe predestinou para isso, se ele tem chamado, vai ter um tempo que ele vai interromper a jornada pagã para servir a Deus. Né? Eu sei que você vê esses desdobrados de certas pessoas que eram dos Backstreet Boys, eram de grupo e de repente deram uma volta por cima e hoje são cantores gospel, yeah, né? Deus não lhe chamou só quando ele se converteu. yeah, Antes mesmo da conversão, Deus já havia lhe chamado. yeah. Então tem esse lado. Ok. Yeah. Vamos receber aqui agora o nosso querido pastor Virgílio. Pastor Virgílio, seja bem-vindo. Deus abençoe. Então, Reverendo Virgílio. yeah, eu Já te durante citei bué aqui. Não tá? desde o princípio da live. Eu acho que vou tornar oficial já que quando o pastor estava a caminho, eu disse não. Agora vamos passar a fazer diferente. Vamos passar a levar o Oxapela fora daqui. Eu até partilhei isso com o pastor Isaac. Eu disse, não, vamos fazer uma live os três na igreja do pastor Isaac. Vamos chegar lá, vamos colocar mesa, vamos levar luzes, Certo. tem mais espaço para podermos então conversar. Para você que só se conecta agora, nós estamos a falar sobre o chamado de Deus. Então você também é convidado a participar. Você pode mandar a sua pergunta para nós e nós teremos todo o prazer em poder responder. O pastor, à medida que estava a falar, dizia que, na verdade, Deus nos chamou muito antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo existir, vamos imaginar que existia um livro onde Deus escreveu o nome de todo mundo e aquilo que aquela pessoa iria ser. Graças a Deus, o pastor teve essa percepção do seu chamado, acredito que um bocadinho mais cedo, porque ainda é jovem. Agora, como nós podemos, por exemplo, se nós ainda não temos uma identidade, ainda nós não sabemos o nosso chamado, como nós podemos ir atrás para poder entender o que é que Deus quer para conosco, para que eu fui feito? Eu, por acaso, tenho dito sempre, né? Por exemplo, alguém quando faz um relógio, o criador do relógio, todas as peças que ele colocou para um fim, para um determinado objetivo. O comprido que é para a hora, assim sucessivamente para os minutos. E Deus, sendo o criador, claramente ele fez isso. Mas só que nós muitas das vezes nos perdemos por conta de situações, às vezes das nossas escolhas. Mas como nós podemos encontrar, saber, localizar e entender o chamado que Deus tem para conosco? Uma resposta assim, muito, muito básica, né? Que as pessoas têm se perdido em não querer desenvolver aquilo que Deus lhe chamou. Chama-se mesmo comparação. Ou cair na onda de todo mundo, né? Sim. Quando você tem um chamado, Ricardo, um chamado na tua vida, Deus vai se encarregar de manifestar aquilo em ti. Não é muito, às vezes, o esforço do homem. O homem tem a parte do homem, Sim. mas também tem a parte de Deus. Deus vai te movimentar, Deus vai te incitar, né, a fazer aquilo que Ele predestinou para ti. Sim. Você vai ter uma facilidade, uma habilidade diferente dos demais em fazer certas coisas. Sim. Por exemplo, eu já dei um exemplo aqui. Por exemplo, existem pessoas, se você lhe der Bíblia agora, e falar prega, agora lhe dá uma Bíblia, ele vai ler um versículo da Bíblia.
Em 5 minutos, ele pode tirar um sermão. Você não vai pensar que ele estudou na casa dele. Sim. Mas ele mesmo lá, Deus lhe iluminou naquele momento. É mesmo a vocação dele. Yeah. Há pessoas que quando pegam no microfone para ministrar um louvor, né? Tem essa facilidade de levar o povo à adoração. Ele não se esforça, porque o próprio Deus lhe habilitou para isso. Sim. Isso é tipo um microfone. O microfone não faz esforço para emitir som. Yeah. Ele foi fabricado para emitir som. Sim. Então, se você foi mesmo, Deus te chamou para ser pregador, Sim. é uma questão de tempo. Eu vou repetir, tem a parte do homem, você tem que estudar, tens que ler, tens que se esforçar, mas há uma parte divina que vai te impulsionar, vai te levar, né, com uma facilidade, com um desejo de amor em fazer aquilo que ele te destinou a fazer. Yeah. Nós é que devemos ter discernimento espiritual para entender qual é a nossa facilidade, né, a nossa habilidade na obra do Senhor. Sim. Só que às vezes nós caímos como? Porque há pessoas que, por exemplo, me ver aqui a falar, viram o pastor Virgílio também a falar, e ele acha que também tem que estar aqui a falar. Sim. Né? Yeah. Mas eu digo sempre, falar não é para todos. Yeah. Há pessoas que é mesmo só para ouvir. E é mesmo só para ouvir. Estou chamado mesmo. Chamado, claro que não. Estou chamado em outra área. Yeah. Não é para estar no púlpito a ensinar o povo. Por que tem muita gente a se arrebentarem, abrir igreja, estão a se arrebentar a vida deles, a se arrebentarem na pregação, muitas heresias e coisas parecidas? Porque Yeah. Deus não lhes chamou para isso. Talvez eles seriam bons médicos, Sim. Yeah. bons evangelistas, Yeah. mas como está na moda ser pastor, todo mundo quer ser pastor. Yeah. Né? E aí é difícil você descobrir a tua vocação quando você olha nas pessoas o que é que está batendo, o que é que não está. Yeah. Mesmo que a tua vocação não é ser pastor, mas que está batendo ser pastor, vai só na tua vocação, Deus vai te usar mesmo lá. Sim. Eu digo sempre no meu organista, no meu baterista, não se preocupe em estar no púlpito, você mesmo a tocar bateria, estás a tocar hora, quando o som da bateria, as pessoas estão mesmo aí a cair. Yeah. Estão a manifestar, porque você está no Espírito, Deus chamou para tocar bateria, e tem que haver manifestação de Deus também, por intermédio disso que você faz. Sim. Né? Yeah. As pessoas estão na igreja, estão mesmo só a limpar as cadeiras da igreja. Yeah. Deus lhe chamou para trabalhar só no protocolo, te recebem com amor. Yeah. Há uma facilidade neles disso, tratar bem as pessoas. Sim. Né? Então, acho que isso dá para você discernir ou tentar notar qual é a minha vocação no ministério. Sim. Agora, há alguma semelhança, né? Eu já ouvi isso várias vezes. O nosso chamado diante de Deus está atrelado àquilo que nós gostamos. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, não, eu gosto mais de fazer isso, então eu fui chamado para isso. Yeah. Tem alguma correlação naquilo que nós gostamos com aquilo que Deus nos chamou para fazer? Pode ter uma relação, mas nem sempre. Por exemplo, eu gosto muito de cantar. Yeah. Eu gosto Já de somos música. Somos dois. Somos três. Pastor Virgílio também gosta Eu muito já lhe de sei, música. eu já lhe sei. Yeah. Eu amo música. Yeah. Eu para mim, se você quer mesmo me pôr na carne no culto, bora um som no louvor. Yeah. Yeah, eu sou pastor, eu sou exigente na música, Yeah. porque eu sei o poder que o louvor tem num culto, Sim. mas eu não sou levita, Yeah. mas eu gosto, Yeah. mas eu não sou. Yeah. Então nem sempre aquilo que você gosta é a tua vocação. Sim. Mas eu amo mesmo cantar, Yeah. né? Mas não é a minha vocação. Sim. Só gosto mesmo, Yeah. amo isso. Yeah. E então você tem, eu repito, e é uma perna que a igreja perdeu, discernimento espiritual. Yeah. Você tem que ter discernimento espiritual para entender e ouvidos aguçados para entender Deus, o que é que Ele quer que você faça. Yeah. Falamos no princípio, só que há pessoas que mesmo pregando bem, também cantam bem, Sim. né? Sim. Deus pode dar essa Eu tenho um irmão diversificação assim, por acaso. nessa pessoa. Ele é Yeah. bom evangelista, é bom pastor, é bom cantor, mas tem sempre alguma Tem coisa uma que tem uma identidade. identidade dele. Ele Yeah. pode cantar bem, mas ele é mesmo pregador. O Fernandinho prega muito bem, Yeah. o Fernandinho, mas Sim. a identidade dele é mesmo louvor. Yeah. 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 É isso aí. Nós já a conversa está muito boa, pastor, mas nós temos que ser fiéis ao nosso 21h55. Meu Deus. ao nosso tempo.
o tempo aqui vai assim a correr. Está a ser um tema super abençoado. Você que não, nós estamos, eu estou a ver aqui que estamos com problemas na internet, acho que estamos com problema, mas a live será gravada e a live estará disponível no YouTube a partir de segunda-feira, por isso você poderá rever tudo isso que está a ser aqui tratado e outros pontos. Então, pastor, eu acredito que o pastor pode ir para as considerações finais para podermos honrar o tempo Certo, que o certo. pastor Vamos nos honrar o deu. tempo. Eu Sim, queria, antes de terminar, gostaria só de falar algo muito importante. sim, Quando eu falo de chamado de Deus, ou de fazer a missão do Senhor, eu digo sempre: tem que ter chamado, tem que ter conhecimento, tem que estar revestido de poder. sim. Tem que ter esses três elementos para você exercer a missão. Nós não queremos só pessoa que canta. Yeah. Queremos pessoa que canta, mas estão no revestimento do poder do Espírito. Amém. Porque cantar é uma coisa, mas cantar no Espírito é outra. Yeah. E eu não vou na igreja para ouvir todo o teu tenor, teu soprano. Yeah. Deus tem que te usar você a ministrar. Yeah. Olha que os discípulos tinham chamado, tinham conhecimento, mas Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Quer dizer que não se exponham, Yeah. não façam nada. Yeah. Já vos ensinei. Vocês mesmo são escolhidos, são mesmo chamados, mas param ainda um pouco. Yeah. Vocês precisam de algo, de um elemento, de mais um elemento, mais um complemento. adorno, um complemento, Yeah. que é o revestimento do poder, do Yeah. Espírito. Yeah. Nós precisamos. E há mesmo diferença. Quem prega e quem prega no Espírito, Yeah. no poder do Espírito. Yeah. Há diferença. Quem canta, quem toca e está fazendo isso no poder do Espírito. Yeah. Eles dizem: não, você não pode se expor. Yeah. Se do alto você não for revestido de poder. Yeah. Mas também está lhes dizer: também não podem parar, né, quando vocês forem revestidos de poder. Sim. Há um mandamento deles ficarem sem, mas também há um imperativo deles irem com o poder do Espírito. Amém. Sem o Espírito não sai, mas com o Yeah. Espírito também não fica. Yeah. Tens que ir anunciar. Yeah. E toda pessoa que prega no Espírito, canta no Espírito, primeira coisa, ele não recebe honra. Yeah. Ele devolve a honra para Deus. Amém. Devolve a glória para Deus. Amém. Toda a missão de Deus tem que ter esse revestimento do poder. Amém. Tem que ter essa capacidade de você estar revestido do Espírito Santo. Por quê? Porque esse revestimento do poder, né, ou o poder de Deus em nós, é a habilidade que Deus nos dá para exercer a missão com excelência. Amém. Amém. Não é só cantar, é cantar com excelência. Amém. Não é só pregar, é pregar com Obrigado, excelência. excelência. Não é só evangelizar, é fazer com excelência. Mesmo você que é pastor, que é crente, é médico, faz com excelência. Amém. Há essa força que Deus nos dá, essa habilidade e capacidade que Deus nos dá para fazer as coisas bem. Nós fomos predestinados para fazer as boas obras. Amém. E fazer com excelência. Então, eu creio que se nós exercermos esses três elementos, chamado, conhecimento e revestimento do poder, não vai ter quem vai nos coisas. Você pode ver que bandeiro, feiticeiro, bruxo. Quando você está mesmo a pregar no Espírito, está mesmo a ministrar no Espírito, você vai dar conta que Deus vai fazer as coisas por intermédio de você. Você não se esforça a fazer. É Deus a fazer por intermédio de você. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, considerações finais, pastor? Essas são as considerações. Considerações finais. Um conselho aí para a juventude. O conselho que eu deixo para a juventude relativamente ao chamado, por favor, vamos respeitar o processo. Respeitar o processo na chamada. Né? Vamos estudar também. Precisamos ter conhecimento da parte de Deus. Sim. Naquilo que Ele nos chamou. Sim. E muito mais do que isso também, nós precisamos mesmo ter vida de oração, vida de consagração, vida de santidade na obra do Senhor, para que Deus não só nos use, mas nos use com poder e com graça. Amém. E essa é a recomendação que eu deixo: não ter pressa na obra. Amém. Eu disse no princípio que Deus primeiro quer nos tratar, depois Deus quer nos usar. Amém. Deus não quer nos usar para depois nos tratar. Amém. Então essa necessidade de nós, principalmente nós os jovens, vamos aprender a respeitar o processo. Amém. E vamos ter pastores excelentes, ministros excelentes para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bom. Amém. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Mais uma vez, agradecer aqui ao pastor Edilson Lopes. Muito bom. Por esse tempo. Muito obrigado por ter aceito. Na verdade, o pastor Edilson sempre esteve aí disponível desde que nós começamos o projeto Ocussapela, ainda na altura das lives, assim, remotamente. O pastor sempre esteve aí disponível. Por isso, nós agradecemos muito por isso. E fica o convite para a próxima live.
para darmos continuidade, porque eu acredito que não foi possível terminarmos na verdade, a conversa não termina, não é? A conversa não termina. Então, eu gostaria de pedir, pastor, se quer deixar alguma saudação a alguém. Não, primeiro saudação a Deus, né? Amém. E a Deus e também a minha esposa, Amém. que deve estar preparando o meu jantar essa hora. Amém. E os meus amigos pastores, tenho Amém. muitos, né? Mas pastor Virgílio está aqui ao meu lado, Amém. pastor Terceiro deve estar a me ouvir. Deixar também uma saudação à minha à congregação que eu lidero, Amém. né? E estou a ver que tem alguém aí a me seguir, meu filho José Costa. Amém. E também uma saudação ao meu pai, um pastor amado, né? Que Deus Amém. possa lhe abençoar Amém. rica e Amém. poderosamente. Amém. Glória a Deus. Então, muito obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado. As nossas Agradeço. portas estão abertas. Obrigado por ter aceito mais uma vez. Agradecemos também a todos vocês por terem estado aí desde o princípio até ao final da nossa live. Foi um prazer estar convosco. Lembrando que esse vídeo estará disponível no YouTube a partir de segunda-feira. Então você poderá fazer uma retrospectiva de como é que foi. Nós tivemos alguns cortes, mas você poderá ver e com um bocadinho também de mais qualidade daquilo que nós produzimos para você. Continue ligado no nosso canal do YouTube, Okusapela, na nossa página do TikTok, Okusapela, no nosso Instagram, Ricardo Timba. Vá lá, nos siga. E também aqui no Facebook está sendo transmitido em direto, Ricardo Timba. Fique conosco, que Deus continue abençoando rica e poderosamente a vossa vida, em nome de Jesus, e é um até já. Lembrando que amanhã temos estudo bíblico, 19 horas. Você é nosso convidado a participar no Telegram, estudo bíblico. Vá lá, nos puxe no WhatsApp, peça o link, será um prazer mandar para você. E no sábado temos também um encontro marcado com os casados. Você que é casado, traga a sua parceira, prepara aí uma pipoca. 20 horas estaremos aqui para poder falar convosco um bocadinho. Vamos conversar sobre o casamento, como criar uma amizade sustentável dentro do casamento. Então, fique ligado ao